Então a gente tem essa ideia de convoluções separáveis. Então nem todo kernel pode ser separável. Mas seguindo essa linha, a gente tem algumas otimizações nas operações de convoluções que a gente pode realizar para a concepção de modelos denominados modelos leves. Então, leves vai depender da referência que a gente tem para um modelo, depende da aplicação que a gente quer. Mas quando a gente fala nesse sentido, é comparando com as primeiras arquiteturas que a gente tem, por exemplo, o AlexNet ou VGG. Então essas otimizações elas foram sendo propostas para simplificar a complexidade desses modelos iniciais. Então a gente tem atualmente modelos com diversas características, alguns são maiores, alguns são menores, mas dependendo da aplicação ou do que a gente tem como referência para um modelo complexo, essa definição do que é leve ela pode mudar. Mas aí voltando para a nossa parte de convoluções, a gente tem essa definição de convolução 1 por 1. E aí por que a gente aplicaria convolução 1 por 1? Então, nesse sentido, ela vai ajudar a reduzir a profundidade dos mapas de ativações. Então, relembrando o que a gente tinha nas camadas convolucionais, a gente viu aqui que a convolução no sentido 2D, a gente vai aplicar ela passando por todas as regiões da imagem, o nosso kernel. E para as nossas camadas convolucionais, a gente tem 3 dimensões para o kernel, que é a altura, a largura do kernel, que a gente define no sentido 2D, e a gente vai ter também N canais, que vai corresponder o nosso tensor de entrada que a gente está mandando para a convolução. Então, por exemplo, se a gente tem uma camada com 3 canais, se a gente tem uma imagem com 3 canais, uma imagem RGB, e a gente passa isso para uma camada convolucional, essa primeira camada convolucional vai ter M filtros, cada um deles vão ter 3 canais. Então cada um vai operar no sentido 2D em cada um dos canais, e depois a gente vai agregar esses valores, fazendo a mesma operação de somatório, em um único valor que vai corresponder a uma posição do nosso mapa de ativação da saída. E aí, se a gente for fazer a 1 por 1, então a gente não tem agregação da informação espacial, porque basicamente a gente está pegando o valor de uma posição apenas, mas olhando no sentido de como essas operações nas camadas convolucionais são aplicadas, a gente vai estar agregando informação em relação à profundidade da nossa ativação. Então a gente vai passar por cada posição. Na dimensão espacial, a altura, a largura, a saída ela vai ser equivalente à entrada, mas a profundidade dessa ativação ela vai ser reduzida para 1. E aí, se a gente tem M filtros 1 por 1, a gente vai aplicar isso, a gente vai gerar diferentes mapas de ativações, onde a saída desse mapa ele vai ter a mesma dimensão da entrada, mas apenas um canal de saída. E aí a gente aplicando esses filtros sucessivamente, a gente consegue controlar os valores que a gente tem do nosso mapa de ativação em relação ao número de canais, enquanto a gente preserva a informação espacial. Então basicamente a gente só está agregando as informações na direção dos canais. E aí tem uma rede bastante conhecida que aplica essa ideia de convoluções 1 por 1, e a gente tem um Fire Modeling, que a ideia é a gente simplificar alguns filtros de convoluções
E aí a gente compara isso com a arquitetura do AlexNet, que tem filtros 5x5, 7x7. E aí com esses módulos Fire, a SqueezeNet ela aplica filtros de convolução 1 por 1. Então a gente vai preservar a nossa informação espacial enquanto a gente está reduzindo a dimensão de canais do nosso mapa de ativação que é obtido como saída da camada convolucional. E depois a gente tem a operação de expansão que a gente aplica novamente, então a gente consegue, da mesma forma que a gente consegue diminuir com M-filtros, a gente consegue aumentar essa dimensão em relação ao número de canais, e depois aplica filtros 3x3 em sequência. Então a gente está aplicando filtros menores, não precisa aplicar um 3x3, um 5x5 ou um 7x7, a gente usa só os 3x3, porque aplicando eles em sequência a gente consegue obter um campo receptivo que é equivalente a esses filtros maiores, com menos complexidade de operação. A arquitetura ela vai simplesmente fazer uma convolução da forma tradicional, aplicar o max pooling. Aqui no meio da arquitetura a gente vai ter a aplicação desses módulos Fire em sequência. E no final a gente pega o softmax, que vai dar pra gente a relação de probabilidade entre as classes que a gente está estimando. Então as principais estratégias dessa arquitetura: a gente vai trocar filtros 3x3 por filtros 1 por 1. Então a gente vai aplicar isso em sequência. E a gente diminui o número de canais das filtros de convolução 3x3. Então, além da gente simplificar aqui os filtros utilizando valores menores, as ativações que vão chegar aqui vão ter menos canais. Consequentemente, a gente vai ter menos operações para realizar, e a profundidade desses filtros 3x3 também vai ser menor do que a gente teria se a gente não aplicasse as convoluções 1 por 1. E aí depois a gente realiza o downsample para reduzir o tamanho das filtros, que segue essa ideia de diminuir as dimensões em relação à profundidade, mas também em relação à dimensão espacial. Esse a gente tem essa tabela aqui, que tem no trabalho do SqueezeNet. Então a gente tem a definição de cada uma das camadas e o tamanho da saída que ela gera. A gente vê que vai tendo uma redução pela metade para cada conjunto de módulos Fire. Então a gente tem um max pooling que reduz isso numa taxa de 2, e a gente vai reduzindo até chegar à nossa camada de classificação. E aí o interessante a gente olhar aqui é esses dois valores. Então se a gente tivesse a definição normal do que a gente tem utilizando as convoluções sem o módulo Fire, a gente seria essas taxas de parâmetros. E aí se a gente faz a otimização dessas camadas, a gente aplica o pruning, por exemplo, a gente reduz a quantidade de parâmetros de cada uma delas. Então de 11.000 a gente consegue diminuir isso para 5.000 parâmetros. E aí na arquitetura que a gente teria aproximadamente 1 milhão, a gente reduz isso pela metade para todas as camadas. Então se a gente compara com a AlexNet, que é uma das primeiras arquiteturas profundas que a gente teve na área, a gente vê que a AlexNet, o nosso baseline aqui, precisa utilizar dados de 32 bits e o tamanho original é 240 megabytes, que tem uma acurácia de 57, um top 1 ImageNet, e o top 5, considerando as 5 classes mais prováveis, você vê se a classe desejada está dentro daquele conjunto, então vai ter 80%. E tem algumas estratégias de compressão que foram aplicadas no AlexNet. Então dá para ver que a gente consegue reduzir bastante o valor de tamanho desse baseline. Então de 240 a gente consegue descer para 48, 27 e até 7 megas.
E a gente tem essa taxa de redução em relação ao modelo original. A gente pode notar que dependendo da operação de compressão, a gente tem uma perca de acurácia associada. E aí se a gente olha para os valores do SqueezeNet, então mesmo a arquitetura proposta original, ela tem um valor de tamanho muito menor do que a gente teria para o AlexNet original, e ainda ela é bem menor do que a melhor compressão que a gente tem aqui nessa tabela para o AlexNet. E aí comparando com o baseline, a gente tem uma redução de 50 vezes do tamanho da arquitetura, enquanto a gente consegue taxas que são até um pouco melhor do que a gente teria no AlexNet, que é a arquitetura maior. Então, de 57.2 a gente consegue ter 57.5. E a gente aplicando a compressão no SqueezeNet, a gente consegue ter uma redução ainda maior. Então a gente consegue chegar até 510 vezes, comparando com o nosso baseline do AlexNet. A gente reduz de 240 MB para 0.47 MB. E a gente não tem perca de acurácia para nenhuma das compressões que a gente faz no SqueezeNet. E além das convoluções 1 por 1, a gente tem a ideia também do Grouped Convolution. Então, a ideia aqui é a gente dividir os filtros e os canais da entrada em múltiplos grupos. Então, se a gente tem na convolução M filtros com C canais, esses M filtros vão ser aplicados no tensor da entrada, na imagem da entrada, que também vai ter C canais, e a gente vai comprimir isso para cada canal do filtro do kernel vai operar nos C canais da entrada. A gente vai agregar isso e vai gerar para a gente M mapas de ativações com uma certa dimensão espacial, e cada um desses mapas de ativações vai ter número de canais 1. A gente agregando isso, a gente tem uma saída com M canais. Na Grouped Convolution, GC, vou simplificar aqui, os nossos M filtros vão ser divididos em G grupos, e cada um dos grupos a gente vai ter M sobre G filtros com C sobre G canais. E aí cada grupo ele é aplicado em C sobre G canais da entrada. E aí fazendo isso a gente reduz o número de canais nos filtros em G vezes. E aí a gente tem menos pesos para armazenar e menos operações que a gente executa para cada um dos kernels. E aí visualizando isso, então se a gente tem um G que é C sobre 2, então a gente vai dividir em relação ao nosso número de canais, e aí a gente vai ter o primeiro grupo, a gente vai operar no primeiro conjunto de canais que a gente tem da entrada. Se a gente divide isso por 2, a gente vai ter o filtro vai ter dimensão C sobre 2, e ele vai operar nos primeiros C sobre 2 canais da entrada. Isso vai dar pra gente um valor de ativação. Da mesma forma, a gente vai ter vários filtros nesse grupo que vão estar operando nesses mesmos C sobre 2 primeiros canais da entrada, enquanto que o outro grupo ele vai estar operando nos outros C sobre 2 canais, os últimos canais da entrada. E aí vai dar pra gente as ativações do outro grupo de canais. Então basicamente a gente está particionando a nossa entrada olhando em relação ao número de canais, e a gente simplifica o tamanho dos nossos kernels para operar nessa entrada. E aí, como os grupos eles são independentes, a gente pode aplicar essas operações de forma paralela, e a gente consegue otimizar a execução do Grouped Convolution para execução em GPU.
E se a gente relembrar da arquitetura do AlexNet, a gente sempre vê essa imagem que é a nossa arquitetura, que tem duas branches realizando as convoluções, e depois a gente faz aqui a predição, que é agregada no final na camada linear. Então é essa ideia de Grouped Convolution que é usada na AlexNet para dividir a computação entre duas GPUs. Então, como a gente tinha uma GPU mais simples quando ela foi proposta, ele precisou dividir a computação entre duas GPUs do mesmo tipo, e aí foi utilizada a Grouped Convolution para fazer isso em relação ao número de canais. E é um conjunto das ativações era processada por uma das GPUs, enquanto outro conjunto era processado por outra GPU. Então, é uma única arquitetura com a definição dos parâmetros. Então, isso segue a ideia tradicional das CNNs, mas a gente tem essa representação porque foi utilizado essa estratégia para dividir a computação no hardware. E algumas características da Grouped Convolution, então a gente pode ter perca de acurácia. E aí, se a gente perceber, o campo receptivo ele é reduzido na dimensão dos canais e a gente perde a relação cross-channel das convoluções tradicionais. Então a gente está limitando as informações computadas em cada kernel. Então a gente não tem um kernel que está agregando todas as informações naquela região espacial para todos os canais que a gente tem na nossa feature de entrada. E uma forma de a gente resolver isso é aplicar convoluções um por um, e a gente vai combinar as informações de diferentes canais ou até reordenar os canais para aumentar a relação entre os canais que a gente tem de diferentes regiões da imagem. E aí essa ideia de ordenação a gente implementa aplicando o shuffle. Então, se a gente tem um grupo que está operando nos 6 primeiros canais, isso vai gerar para a gente um mapa de ativação com certa dimensão. Então, a gente tem o mapa 1, 2 que está operando nos 2 primeiros canais, e depois a gente tem no outro grupo que está operando nos canais 3, 4. A gente faz um shuffle desses mapas de ativações, porque aí quando a gente for operar na outra posição, a gente vai estar agregando informações de canais que são obtidos de diferentes regiões da imagem. Então, aqui na próxima iteração a gente vai operar sobre o 3.2 e no grupo de baixo a gente vai operar sobre um 4. Então a gente está fazendo um merge nos canais que seriam exclusivos para apenas um grupo. A gente agrega informações de diferentes regiões da imagem. E aí, uma rede que aplica essa ideia de ordenação dos canais para aumentar a relação entre as features que está sendo visualizada é a ShuffleNet, que aplica essa operação de shuffle com as convoluções, as grouped convolutions. Então, ao invés da gente ter pipeline tradicional, que utiliza a convolução, ou até uma convolução depthwise, que a gente vai ver depois, a gente vai ter, no lugar da convolução, uma grouped convolution, faz o shuffle e aplica isso em relação à profundidade, a depthwise convolution. E aí a gente pode ver que no pipeline tradicional a gente tem a grouped convolution. Então, se a gente tem uma entrada com N canais, então aqui esse valor é em relação à direção dos canais. Na grouped convolution, cada grupo vai atuar para um conjunto de canais específicos, isso vai gerar features específicas para cada grupo, e isso vai seguindo de forma sequencial. A gente não vai ter nenhuma relação entre a extração de características de cada grupo. Por exemplo, numa imagem, se a gente tivesse canais RGB, se a gente tivesse 3 grupos, então as features que seriam extraídas para o canal R, que identificam a tonalidade do pixel vermelho, seria independente do que a gente teria para o G e para o B. A gente não teria nenhuma relação entre eles. E aí, quando a gente faz o shuffle, a gente extrai isso para cada um dos grupos, mas aí quando a gente for passar para o outro grupo, na outra camada, a gente vai misturar essas informações e distribuir elas entre os diferentes grupos. E aí, dessa forma, a gente vai agregar valores que pertencem a diferentes conjuntos. E uma outra forma de a gente otimizar as convoluções é a depthwise convolution,
Então aqui a gente vai fazer a fatoração do kernel em dois kernels de tamanho menor. E a gente não vai considerar só apenas a dimensão espacial, mas também vai atuar em relação à profundidade, ao número de canais. Então a gente vai combinar os conceitos de Grouped Convolutional e convoluções um por um, que aqui a gente chama de pointwise. Então na convolução tradicional a gente tinha grupos de convoluções, dimensões, vamos chamar aqui de dk, e a gente vai ter M filtros com C canais. Então isso vai dar pra gente esse conjunto de mapas de ativações. Na Depthwise Convolution, a gente vai dividir essas convoluções em grupos de convoluções. Então, ao invés da gente ter uma convolução D por D por C, a gente vai ter uma convolução D por D por 1. A gente vai ter M filtros para corresponder ao valor do nosso mapa de ativação da entrada. A gente vai fazer a operação com a Grouped Convolutional e depois vai aplicar filtros um por um para agregar informação em relação ao número de canais. Então a gente vai fazer essa operação só em relação à dimensão espacial, não agregando as informações dos canais. E aí, para agregar essa informação, a gente não tem um fluxo independente, a gente vai no final fazer a convolução um por um para juntar em relação ao número de canais. E a Depthwise é basicamente uma Grouped Convolution em que a gente tem o G igual a C. Então, se a gente tem o G igual a C, os nossos kernels vão ter profundidade 1. A gente vai ter C kernels para cada uma das nossas dimensões. Cada grupo vai ser um canal específico da nossa entrada. Então, se a gente aplica isso, e aí cada um dos filtros, ele vai operar da forma tradicional da convolução em relação às dimensões 2D da imagem, só em relação à altura e largura. Então a gente vai ter vários filtros, cada um com dimensão 1, que vai gerar um mapa de ativação. E aí no final a gente vai reduzir a informação espacial e o número de canais da filtro de saída vai ser igual ao número de canais da filtro de entrada, porque a gente vai ter um filtro específico para cada um desses canais que vai gerar também uma ativação de duas dimensões no nosso mapa de saída. Então aqui a gente reduz, só opera em relação às dimensões espaciais, enquanto preserva a informação da profundidade. E aí em sequência a gente aplica os filtros pointwise, ou as convoluções um por um, que para cada uma dessas regiões que a gente operou só espacialmente, a gente vai agregar os valores em relação aos canais de profundidade. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar da MobileNet, que é a arquitetura que aplica essa ideia de Depthwise Convolution. Então, a gente vai ter Depthwise da mesma forma que a gente tem para uma arquitetura tradicional, que teria um filtro, por exemplo, 3x3, a gente pode ter um Depthwise 3x3, e depois a gente vai ter a nossa camada 1 por 1. Então a arquitetura ela segue a mesma ideia do que a gente teria na arquitetura tradicional. A gente tem várias camadas de convolução, depois a gente aplica um pooling e faz um softmax a partir das ativações de uma camada totalmente conectada. Esse cenário aqui para classificação na MobileNet. E aí, no lugar de a gente ter apenas convoluções tradicionais, a gente vai ter também convoluções Depthwise. E aí, se a gente for olhar a taxa de parâmetros que a gente tem na arquitetura, a gente tem a maior parte de convoluções 1 por 1. Então, a gente tem menos parâmetros do que a gente teria se tivesse utilizando as convoluções tradicionais. E aí, uma outra variação que a gente tem dessa arquitetura Squeeze Index Excitation, que é a ideia de aplicar essas operações como na
camada depthwise, mas a gente vai ter pesos dinâmicos para nossa convolução 1 por 1. Então a gente vai ter a nossa convolução aplicada em grupos, isso vai gerar para a gente um mapa de ativação com uma certa dimensão, e a gente vai fazer uma operação de pooling. Então, esse global pooling que a gente utiliza aqui, ele vai agregar para a gente todas as operações que a gente tem espacialmente no mapa de ativação e vai preservar o número de canais. Então, se a gente tem uma ativação HWC, a gente vai agregar todos os valores em relação a H e W e vai gerar para a gente um mapa de ativação 1 por 1 por C. Então, a gente agrega isso com o pooling global. Essa informação que foi agregada, ela vai ser passada por uma camada totalmente conectada, que vai computar um conjunto de características desse vetor que a gente agregou aqui. E as ativações dessa camada totalmente conectadas é que vão ser utilizadas como kernel da convolução. Então a gente não vai ter um kernel propriamente dito, a gente vai ter uma camada linear que vai aprender valores e a gente vai utilizar esses valores como kernel para processar essa feature onde a gente gerou esse mapa de ativação. E aí isso vai ser o nosso tensor de saída. Então qual é a ideia aqui? Ao invés de a gente ter uma camada 1 por 1, onde a gente aprende filtros de forma independente, não independente, mas de forma tradicional, fazendo backpropagation e ajustando em relação a apenas o mapa de saída, a gente vai ter um kernel que vai ser computado a partir de um conjunto de features que vai agregar informações que a gente tem do nosso tensor de entrada. Então, se a gente tem uma relação desses valores espaciais para cada um dos canais, a gente vai computar a importância de cada um quando a gente estiver agregando eles. A gente vai ter isso comprimido nesse tensor e a camada totalmente conectada vai indicar para a gente um nível de importância de cada um desses valores que a gente tem em cada canal, dessa agregação de informação especial que a gente tem em cada um dos canais. E aí com isso a gente consegue ter essa ideia de convolução separável, mas com pesos dinâmicos. Vai depender das features que a gente tem no nosso tensor. E uma outra forma de convolução que a gente tem também é agregação em relação a feature de saída, que é o Feature Map Aggregation. Então, a gente tem a convolução aplicada da forma tradicional, nossos blocos de convolução. A gente pode aplicar qualquer operação. E a ideia aqui é que, em certos pontos da arquitetura, a gente vai agregando informações de camadas anteriores. Então, na medida que a gente avança, a gente vai também agregando mais informações, não apenas do que a gente computa atualmente, mas também de ativações que a gente computou anteriormente. Então, a gente vai juntando essa informação. Tá? Se a gente tem esse bloco denso, a gente junta todas essas informações e agrupa isso para processar os nossos dados. E aí essa forma de operação, a gente encontra isso na arquitetura DenseNet, que agrega esses valores. Apesar da gente juntar esses mapas de saída, se a gente tem convoluções que são menores, por exemplo, a gente utiliza aquela ideia de utilizar vários filtros pequenos, a complexidade disso ela não vai aumentar tanto quanto a gente teria numa arquitetura que utiliza filtros 5x5 ou 7x7.